Tentou mudar alguém? Não. Muitas vezes, né? Eu já tentei muitas vezes mudar as pessoas. E sei que você que está aqui hoje deve ter passado por isso, por esse momento de dizer, olha, se a pessoa mudar, eu vou ser feliz. Na verdade, existem pessoas que sofrem mais por tentar mudar os outros do que por alguma doença, sabia? Existem mais pessoas frustradas, não é? Mais pessoas decepcionadas, magoadas, pessoas sofrendo por tentar mudar os outros do que realmente por alguma enfermidade. O número de pessoas que estão vivendo nessa situação é muito grande. Eu creio que esse pensamento aqui de um escritor e psicólogo chamado William Sorian, diz assim, todo homem é uma criatura boa num mundo mau, em sua própria opinião. Eu sou o bom, ruim é o mal, o mundo. Se o mundo mudar, eu vou ser feliz. Aliás, quando a gente diz isso, no fundo a gente está dizendo assim, se ele for igual a mim, se ela for igual a mim, aí a gente vai ser feliz. Se esse mundo pensasse que nem eu, agisse que nem eu, vivesse que nem eu, nós seríamos um mundo melhor. Que lê do engano, não é verdade? É muito. Mas será que a gente pode mudar alguém? Para falar a verdade, você não pode mudar os outros. Ninguém pode. Ninguém consegue mudar o outro. É uma grande energia que se tenta canalizar e que com certeza vai trazer frustração. Ah, mas então a gente tem que deixar o outro do jeito que ele está? A gente tem que lavar as mãos e deixar que o outro faça o que quer fazer, viva do jeito que quiser, porque a gente não pode mudar? Não pode. É verdade, você não pode mudar ninguém. Obviamente que quando eu estava pensando nesse assunto, eu li algumas coisas, e você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, alguns termos que nos encorajam a ter uma postura de instruir o outro, aconselhar o outro, de tentar trazer para o outro alguma luz, algum esclarecimento sobre determinada situação, determinado assunto, mas isso não significa necessariamente mudar o outro. É por isso que a pregação seria uma incoerência se eu estivesse aqui hoje pregando, sem acreditar que essa mensagem poderia, de alguma forma, de alguma maneira, mudar alguma coisa. Porque senão se diz, para que pregar o Evangelho? Então, a pregação do Evangelho, sim. Mas quem realiza a mudança, quem realiza essa transformação, não é o pregador. O máximo que a gente pode fazer, meus irmãos, é influenciar os outros. A gente pode influenciar, mas não modificar. Porque sempre vai ser da pessoa a palavra final. É da pessoa a responsabilidade de mudar ou não. Isso vai ser dela. Portanto, o que a gente pode mudar? Eu vou dizer para você. Você pode mudar a si mesmo. E assim, motivar o outro a mudar. Eu tenho escutado pessoas falando isso. Depois que eu mudei, o outro mudou também. Depois que eu mudei, o ambiente também mudou. Porque quando você muda, você está de alguma forma, de alguma maneira, influenciando o outro a mudar também. Influenciando o outro a repensar a sua postura, a repensar a sua maneira de ser. É isso que Deus quer. Deus quer mudança no nosso interior. Deus quer mudança na nossa vida. E o parâmetro dessa mudança
É Jesus. Todo o trabalho de Deus na nossa vida, todo o trabalho de Deus conosco, tudo aquilo que Deus projeta para nós e permite que a gente passe, permite que a gente viva, tudo isso tem uma finalidade: nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Mudar a nossa vida, mas essa mudança acontece de dentro para fora. Olha só o que Romanos 8, 29 diz. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, né? Esse ele se refere a Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu queria colocar uma tradução desse texto na Bíblia, a Mensagem. Olha como é que fica. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Por que Jesus é o padrão? Porque ele é o primeiro da nova humanidade que Deus está formando. Ele é o parâmetro. É o projeto de Deus para a nossa vida, que todos nós, um dia, vamos viver como Jesus viveu. Então ele é o modelo, é o molde, é nele que a gente tem que se espelhar. Então Deus sabe o que está fazendo. Por que ele sabe? Porque ele já decidiu, antes de ter criado o mundo, que ele ia trabalhar na vida de todos aqueles que creem em Jesus para serem igual a Jesus. Agora, qual que é a nossa inclinação natural? Como é que a gente vive a nossa vida naturalmente? Por que a gente precisa mudar? E eu coloquei aqui uma ilustração. Você pode ver que nesse desenho existe um coração e um ego enorme dentro desse coração. E esse coração, ele influencia pensamento, sentimento e ação. Basicamente é assim que a gente funciona, meus irmãos. O que a Bíblia diz é que a gente funciona através dos nossos pensamentos e através dos nossos sentimentos. E também através da nossa ação. Você sabe que a maneira como você pensa é a maneira como você vai sentir e você vai agir. Você também sabe que a maneira como você está sentindo vai influenciar o seu pensamento, que vai influenciar a sua ação. E você sabe também que a ação que você faz influencia o pensamento e influencia o sentimento. Por exemplo, se eu falar de pensamento, você vai dizer, isso é óbvio, pastor. Se uma pessoa começa a alimentar pensamentos negativos, pensamentos ruins, qual vai ser o sentimento? Também vai ser disso. E qual vai ser a atitude dela? Também vai ser de ruim. Vai ser um sentimento correspondente com o pensamento e as ações vão estar ligadas a isso. Uma pessoa que tem sentimentos bons, ele terá pensamentos bons e ações boas. Agora, a ação também influencia o nosso sentimento e o nosso pensamento, muito mais do que a gente imagina. Por que é que na Bíblia existe um mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é o quê? Ação. E como vai mais longe e diz assim, ame o seu inimigo. Aí pegou. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Quando você pensa no seu inimigo, pensamento, o que vem na sua mente? Nada de bom, né? Quando você pensa no seu inimigo, qual é o seu sentimento? Nada de bom. Agora, se você faz o que Jesus falou, você vai ter uma ação sem sentimento e sem pensamentos bons. Mas a sua ação é boa, porque você vai amar o seu inimigo.
A partir do momento que você começa a ter uma ação de amar, o seu sentimento e o seu pensamento vão ser modificados. A partir do momento que você toma uma atitude de dizer, eu vou amar esse meu inimigo, e aqui eu não estou querendo dizer que você tem que morrer de paixões por ele, porque Jesus nunca disse isso. O que ele disse por amar o inimigo significa, a gente vai ver mais para frente, espera aí. Então é o seguinte, temos muito mais facilidade em aceitar a responsabilidade pelo sucesso do que pelo fracasso, não é verdade? Isso tem a ver com o quê? Com o nosso ego. O nosso ego recebe muito melhor um elogio do que uma crítica. Que mais? A grande maioria das pessoas se consideram acima da média na questão facilidade de conviver com os outros. A maioria das pessoas diz assim, não é difícil conviver comigo. Eu sou uma pessoa fácil de conviver até. Só quem está do lado que sabe. Mas eu penso isso de mim, eu não sei se a minha esposa pensa, mas não tem pessoa melhor para ela conviver nesse mundo do que eu. Se ela não conseguir conviver comigo, ela vai conviver com quem? Isso é o nosso ego. A crença na nossa capacidade e infabilidade cognitiva demonstrada pela frase, eu já sabia. Quantas vezes você já disse isso? Eu já sabia que isso ia acontecer. O que é isso? Você não sabia. Você podia desconfiar. Você podia ter assim uma intuição muito fraca. Mas quando acontece alguma coisa, você diz, eu já sabia que... Pastor, eu já sabia que isso ia acontecer. Como é que você sabia? Não sabia. Mas isso faz parte do nosso ego. Quer ver outra coisa? A maior parte das pessoas insistem que seu comportamento seria muito mais virtuoso diante daquelas condições críticas em que outros caíram. Não é assim que você pensa? Eu não sei como essa pessoa pôde fazer isso. Porque se eu tivesse lá, nas mesmas condições, eu não faria. Como que você sabe? Ah, porque eu me conheço. Porque eu sei como é que eu sou. Mas isso é o ego. Obviamente que você pode dizer assim, pastor, eu sei como é que é isso. Eu já passei por situações semelhantes e eu recusei. Graças a Deus por isso. Mas geralmente a gente imagina isso. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu li uma estatística, uma pesquisa se não me engano, foi publicada no jornal da Folha de São Paulo, em que a pergunta era assim, se o seu vizinho for eleito deputado no Congresso Federal, deputado federal, você acha que ele vai ser diferente do que o pessoal está lá ou vai fazer a mesma coisa? Se não me engano, mais de 90% dos entrevistados disseram, o meu vizinho vai fazer a mesma coisa. Você votaria no seu vizinho para ser... Ah, não sei, viu? Talvez se ele estivesse lá, ele seria... Mas e você? Ah, não, eu faria diferente. A gente pensa assim. Sabe outra coisa? A inclinação do ser humano é do servir a si mesmo. Seu esforço é canalizado quase sempre para a satisfação do seu ego. Quase sempre. Quase tudo que a gente faz é porque a gente quer ser feliz e a gente não quer machucar o nosso ego. Qual que é o estilo de vida? Esse é um estilo de vida natural. Um estilo de vida movido pelo ego. Nós vivemos numa sociedade egocêntrica. As pessoas estão vivendo vidas egocêntricas. Elas não estão se preocupando muito com o outro, elas querem apenas o que elas desejam, que vai lhes fazer feliz, que vai tornar a vida delas mais fáceis, que vai manter o padrão, que vai manter o bem-estar. Elas não querem ser incomodadas. Mas aí tem um estilo de vida religioso. Se no estilo de vida natural o ego está no centro, no estilo de vida religioso, ele continua no centro. A única diferença é que agora tem Jesus lá no cantinho. Agora tem a fé, tem a religião lá no cantinho. Mas essa fé e essa religião não pode mexer muito com o meu ego, porque senão eu vou magoar
porque senão eu desisto. Não pode ficar cobrando muito, não pode querer que eu mude de vida, não pode querer muita coisa. Tem um ego. A inclinação do religioso continua sendo a satisfação do seu ego, só que agora com a ajuda de Deus. Agora Deus está trabalhando para mim. Se antes eu estava sozinho nesse mundo, batalhando pelo meu ego, aleluia, agora Deus está comigo. Agora sim eu vou cumprir o que o meu ego está querendo. O ego religioso acredita que Deus torce pelo seu sucesso, é um terapeuta inspirador e fonte sem fim de bênçãos. Deus é bacana, Deus é legal, Deus está na torcida dizendo, vai rapaz, vai, eu estou aqui torcendo para você. Se você cair, conte comigo, eu te levanto e vamos embora. Mas não muda nada? Mudar o quê? É um torcedor. É um terapeuta, ele quer o meu bem, ele quer me fazer sentir bem. Deus é aquela fonte de bênção inesgotável. Se antes eu não conseguia aquela promoção, aquele carro, aquele sucesso, agora com Deus eu vou. O ego religioso confia num Deus amoroso, mas não santo. Ele despreza a santidade e rejeita acreditar em juízo divino, pois são mitos agressivos. Para uma religião terapeuta, para uma religião do ego, falar de juízo, falar de santidade é desagradável. Você ainda está com essa mentalidade de um Deus da Idade Média que julga as pessoas? Deus é amor. Deus é amor. Para com esse mito agressivo, a gente tem que ser tolerante, Deus é tolerante. Tanto o ego natural quanto o ego religioso possuem uma forte crença que o centro da devoção precisa ser a tolerância, pois cada ego tem seu jeito único de ser. O discurso que você mais ouve hoje é tolerância. E a tolerância é boa? Lógico que é. Eu não estou querendo que você seja intolerante. O nosso país já está ficando cheio de intolerância. O nosso país está crescendo a intolerância. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas estão sendo intolerantes para aquilo que elas deviam ser tolerantes. E estão sendo tolerantes para aquilo que devia ser intolerante. Está se invertendo. Então eu começo a ser intolerante a uma religião, a um Deus que diz que vai me cobrar no final. Porque o que eu quero é viver a minha vida com o meu ego do jeito que eu sou, porque cada um de nós aqui é diferente. E todos temos que respeitar, porque você pode achar que é certo, mas eu acho que não. Mas aquilo que você acha que não é, eu acho que é, e cada um de nós tem o seu jeito. Mas qual é o estilo de vida de Deus? Primeiro, continua os pensamentos, sentimentos e ação. Mas agora quem é que está no centro? Jesus. E o ego foi embora? Não, continua. Continua, pastor, continua. Mas eu não sou uma nova criatura? É. Mas eu não sou templo do Espírito Santo? É. Mas Deus não perdoou os meus pecados? Perdoou. Mas Deus não me salvou? Salvou. Ele não me deu a garantia que eu vou para o céu? Mas o meu ego ainda continua? Continua. E você sabe que continua, não sabe? Todos nós sabemos disso. Por mais santo, por mais manso, por mais humilde que seja uma pessoa, o ego continua. É por isso que Paulo diz assim, se você alimentar o seu ego, a sua carne, você vai colher o que é da carne. Mas se você alimentar o espírito, você vai colher o que é do espírito. Como é que você alimenta? Sentimentos e pensamentos e ação. Essas três coisas alimentam a sua vida, para o bem ou para o mal. Se você deixar Jesus controlar a sua vida, as suas ações, seus sentimentos e seus pensamentos vão se tornando mais parecidos com Jesus
e o seu ego vai diminuindo. Mas se você continuar alimentando sentimentos, pensamentos e ações que são contra Jesus, o seu ego vai aumentando e Jesus vai diminuindo. É assim que funciona a vida cristã. Aquilo que você põe é que te alimenta. Aquilo que você coloca na sua mente, no seu coração, dentro de você, é que vai te alimentar. Você quer ver isso? O que a Bíblia fala sobre sentimento e ação? Olha isso. Gálatas 2:20. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora que Cristo está vivendo em mim, o meu ego saiu do trono, saiu do centro. Eu não sou mais o centro, agora é Cristo. E essa vida que eu vivo pela fé em Cristo. Em Cristo. É uma vida de fé. Ainda você vai ter problemas com o seu ego, mas você continua crendo, você continua obedecendo, você continua confiando e Deus vai realizando a obra na vida. O cristianismo cristocêntrico resulta em destituir o ego do controle da vida. Você quer ver qual é o relacionamento entre pensamento e ação num coração que tem Cristo? Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É uma batalha, não é? O que é levar cativo? É prisioneiro. Olha o que Paulo está dizendo. Que eu levo cativo todo pensamento a Cristo. Isso é uma atitude individual, porque eu faço um autoexame à luz das Escrituras e verifico o que eu estou pensando que não corresponde com a Bíblia. O que eu estou pensando e alimentando que não corresponde com a palavra de Deus. E eu preciso pegar esse pensamento e essa ideia e tenho que levar cativo até Cristo. Isso também é coletivo, porque é feito em comunhão, em serviço, em amor. E haverá momentos em que eu vou precisar da igreja, vou precisar dos amigos, vou precisar da comunidade para dizer, me ajudem a levar cativo esse pensamento até Cristo. Eu vou precisar de um aconselhamento. Eu vou precisar de ajuda, de oração. O cristianismo cristocêntrico resulta em levar cativo nossas convicções erradas aos pés de Cristo em oração. É isso que você precisa fazer. A batalha na sua mente é grande, mas você precisa levar cativo esses pensamentos até Cristo. Todos nós, meus irmãos, temos algumas convicções que são frutos do nosso ego. Todos nós. E essas convicções, elas são caracterizadas como fortalezas. E a gente se esconde atrás dessas fortalezas, a gente se refugia atrás dessas convicções e a gente se defende. E Paulo está dizendo assim, você precisa pegar essa fortaleza, essas convicções e levar ela até Cristo. Você tem lutado com isso? Eu luto todo dia. Eu luto com o pensamento de desistir, com o pensamento de desanimar, com o pensamento de jogar tudo para o alto e partir para outra. Eu luto com o pensamento do fracasso. Eu luto com o pensamento do medo. Eu luto com o pensamento da culpa. Eu luto com o pensamento de que eu não sou apto e não sou habilitado para fazer o que eu faço. Eu luto com uma série de pensamentos, mas eu preciso pegar esses pensamentos cativos e arrastá-los aos pés de Cristo, dizer, Senhor, está aqui, ó, me ajuda nessa batalha. Senhor, esse sentimento não vem de Ti, esse sentimento não é teu, essa coisa está crescendo dentro de mim, mas eu sei que não foi o Senhor que colocou aí. Deus, renova o meu sentimento, trabalha nesse sentimento. Senhor, tira esse sentimento de dentro de mim,
para haver mudança, meus irmãos, na minha vida, para que eu possa ser uma influência na vida do outro. Você quer mudar as pessoas? Mude você mesmo. E você vai ver como vai ser uma bênção a vida dos outros. Mudar significa que você pode e deve mudar o seu modo de lidar com os outros. Tem algum parâmetro bíblico para isso? Olha só. Provérbios 15:1. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se você continua respondendo agressivamente, se você continua dando uma resposta ríspida, pode ter certeza que o que vai vir também é ríspido. Mas se você mudar a sua maneira de lidar com o outro e responder com calma, e responder com compreensão, a fúria vai ser desviada, vai ser tirada a sua ênfase, a sua força. Olha o que Jesus ensinou em Mateus 7:12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Você quer cumprir a lei de Deus? Você quer cumprir o que Deus colocou na palavra dele? Faça para os outros o que você quer que eles façam para você. E olha, essa palavra aqui, ela é desvirtuada. Popularmente, as pessoas dizem, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você, não é isso? Eu já falei muito isso, achando que estava na Bíblia isso. Não está, viu? A Bíblia fala, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Qual é o problema com isso? É que não fazer ao outro me deixa passivo. Mas o Evangelho é proativo. Jesus está dizendo, faça para o outro aquilo que você espera que façam para você. Saia do seu lugar, saia do seu ambiente de conforto e faz. Porque se você fizer, vai mudar tudo. E você está cumprindo o quê? O mandamento de Deus. Pastor, não é fácil fazer. Não é, quem falou que é? E o ego? E o ego machucado? E o ego ferido? E o ego mutilado? Mas é isso. E fazer é o quê? Uma ação. E quando você faz, pode ter certeza, irmão, que o seu pensamento e o seu sentimento vai mudar. Já viu aquela pessoa? Eu lembro, eu era garoto, e eu fui acampar com um tio, uma família, uns tios. E no acampamento, eu fui com a cara e a coragem, porque meu pai deixou eu ir. Eu devia ter uns 14 anos, mas eu não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha nada, mas eu fui. Bom, chegou num momento do acampamento que eles já tinham comido quase tudo, tinha uma barracona grande, e aquele dia minha tia fez macarrão com camarão. Eu não comia camarão, gente. Quando você falava camarão, o meu pensamento era um crustáceo sujo, que come coisa podre no fundo do mar, e eu nunca vou comer isso. O meu sentimento é, que nojo de camarão. Como é que vocês têm coragem de comer isso? Não é? Aí, a fome bateu. E eu só tinha camarão com macarrão. Eu adorava macarrão, ainda gosto muito de macarrão. Eu falei, eu vou tentar experimentar esse camarão. Eu fiz uma ação que contrariava meus pensamentos e os meus sentimentos. E quando eu peguei o camarão, que eu pus na boca, mastiguei meio assim, mas não é que o negócio é gostoso? A minha ação mudou o quê? O meu pensamento e o meu sentimento. Se você fizer um risoto de camarão, se você fizer uma macarronada com camarão, pode me convidar, tá? Porque eu vou. Eu gosto de camarão, tá? Mudou o meu sentimento, o meu pensamento. Por quê? Porque eu fiz. Eu fiz.
Então, para você mudar, às vezes você precisa fazer o que você não quer. Você precisa realizar o que você não quer. O seu pensamento é contrário, o seu sentimento é contrário, você vai dizer assim, isso soa falso. É verdade, Deus sabe que soa falso. Mas se você fizer e fizer e fizer, de repente não vai ser mais falso, vai ser verdadeiro, porque o seu pensamento e o seu sentimento mudaram. Deixa eu te falar uma coisa. Tiago 4,17, lembrem-se disto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Espera aí, pastor. Então estou pecando todo dia. Ih, acabei de descobrir um monte de pecado agora. Porque eu achava assim, que pecado é não fazer as coisas erradas. E é verdade. Mas pecado também é não fazer o que é certo. É falha, é transgressão. Então se você tem que amar o seu inimigo e você não ama, cometeu pecado. Se você tem que perdoar e não perdoa, cometeu pecado. Se você tem que ajudar o outro e você pode ajudar e você não ajuda, você cometeu o quê? Pecado. Olha, você vê como que a gente precisa da graça de Deus todo dia? Todo dia você tem que ir até os pés da cruz e dizer, Senhor, tantas coisas que eu podia ter feito hoje e não fiz, me perdoa. Deixa eu ir mais. Muitas vezes, quando mudamos a nós mesmos, o outro ou o ambiente também muda. É verdade isso? Está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. Olha só o que diz Tiago 4,1. De onde vêm as guerras e conflitos? Vocês acham que acontece sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. Da onde é que vêm os conflitos? Da onde é que vem a guerra? Da onde é que vem o tumulto? Da onde é que vem o estresse? Da onde é que vem a ofensa? É de dentro de nós. É do meu ego que diz, ou vai ser do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum. Ou vai ser assim, ou a partir de agora acabou. Imagina se Deus tratasse a gente desse jeito. Imagina se Deus dissesse assim para a gente, agora zerou, viu, Marcos? Acabou. Você errou tanto, você falhou tanto, que agora acabou. Olha, o que diz Provérbios 21, 22, vê se isso não muda o ambiente. Se você vir seu inimigo com fome, pague um almoço para ele. Se ele estiver com sede, traga uma bebida. Sua bondade o deixará sem ação, e o Eterno recompensará você. Você já passou por uma situação dessa? Que a pessoa te odeia e você faz uma boa ação para ela, você quebra, desmonta a pessoa. Eu nunca esperava isso, pastor. Eu nunca esperava. Uma vez uma pessoa me ofendeu muito. Falou comigo, me chamou, me ofendeu. Falou inverdades ao meu respeito. Espalhou essa inverdade para a igreja. E eu fiquei muito sentido com essa pessoa, muito chateado, muito magoado. E eu confesso para vocês, eu tive muito trabalho para perdoar. Mas um dia, essa pessoa precisou de uma visita. E eu disse, Deus, eu vou lá. E eu fui. A pessoa... Eu acho que ela esperava qualquer um ali, menos eu. E o momento em que eu cheguei, que eu falei, querido irmão, eu vim aqui para orar por você. A pessoa desmontou. Ela começou a chorar. A gente orou. E Deus mudou o coração dela e mudou o meu também. Mas eu tive que mudar. Eu tive que mudar. Você quer influenciar as pessoas? Você quer que o ambiente mude? Experimenta mudar você. Experimenta mudar a maneira como você responde às ofensas.
Experimente mudar a maneira como você retribui as ofensas, as decepções. Experimenta pagar o mal com o bem. E você vai perceber o poder do bem, o poder da bondade. Muitas vezes, Deus usa o outro para moldar nossa vida e nos tornar mais maduros em seu reino. Aqui tem duas coisas. Tem gente, meus irmãos, que Deus vai permitir na nossa vida e não vai mudar essa pessoa, porque quem tem que mudar somos nós. Ele vai colocar aquela pedrinha no seu sapato, que você vai andar todo dia com aquela pedrinha, falar, Jesus, me ajuda, Senhor, como machuca isso aqui? E Jesus está dizendo assim, é isso aí, meu filho. Aí você vai ser mais humilde, você vai ser mais manso, você vai ser mais compassivo, você vai exercitar o seu amor, o seu perdão, porque tem aquela coisinha ali no sapato que não sai. Outras vezes, meus irmãos, que é o caso aqui do nosso texto, Deus usa uma pessoa que é um meu amigo para me afiar, para mudar a minha vida. Deus põe gente assim, ó. Olha o que diz Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Numa tradução mais atual, mais livre, diz assim, como duas lâminas de ferro ficam afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. E a gente precisa disso. A gente precisa discutir os nossos assuntos. A gente precisa falar do que a gente sente, do que a gente pensa, porque é nesse atrito, porque é nesse momento de encontro que a gente vai sendo afiado. Sai até faísca. Você fala, pastor, quando junta nós dois, sai até faísca. E depois? Depois a gente está tão afiado. Depois a lâmina está tão bonita. É assim que Deus faz. Você precisa ter amigos assim. Você precisa de amigos que digam para você o que precisa ser dito. E ainda que saia faísca, permaneça ali, fica ali, deixa o atrito. O atrito vai cedendo, o atrito vai rompendo, o atrito vai afiando. E quando você percebe, você está diferente. Você está melhor. Porque Deus afiou a sua vida. Para pensar e praticar. Com o passar dos anos, Cristo tem crescido e você diminuído? Com o passar dos anos, você está mais parecida com Jesus ou menos? João disse isso, né? João Batista. Os discípulos de João Batista falaram assim, João, sabe aquele homem que você batizou aqui no Jordão? Então, rapaz, ele está pregando do outro lado e já foi um monte de gente da sua igreja para lá. Tem um monte de discípulo teu que está seguindo Jesus. E agora, João? A resposta de João foi sábia. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que Cristo cresça na minha vida e que o meu ego diminua. Às vezes vai doer. Às vezes vai incomodar, mas eu vou ser mais parecido com Jesus. Para pensar e veja o seguinte, que decisões você precisa tomar para mudar o ambiente do seu lar ou do seu trabalho? O que você precisa fazer hoje para sair daqui e dizer assim, pastor, hoje a minha atitude vai ser diferente. Hoje eu quero mudar o meu lar. Eu quero mudar o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai. Hoje, eu quero tomar uma decisão de poder ser uma influência positiva e amorosa na vida daqueles que estão do meu lado. Que pensamento você precisa aprisionar e levar até os pés de Cristo? Que pensamento percorreu a sua mente essa semana? Que pensamento percorreu o seu coração essa semana? Que você precisa pegar esse pensamento cativo e levar até Cristo e dizer, Cristo, está aqui esse pensamento.
Eu estava pensando seriamente de ir embora, mas está aqui esse pensamento de ir embora. Eu estava pensando seriamente nesse pensamento de trair, mas está aqui esse pensamento de traição, não traio mais não. Eu está aqui, Senhor, esse pensamento de me corromper, mas eu não vou mais levar esse pensamento comigo. Ele está aqui agora, Deus, cuida dele para mim. Deus, esse pensamento de pecar, esse pensamento de agir com a Tua graça de forma muito rasa, eu não quero mais, Deus. Está aqui esse pensamento de me auto-justificar, diante das pessoas. Eu não quero mais, eu quero agora assumir um novo compromisso, Deus. Que pensamento é esse? Que sentimento é esse que você precisa levar aos pés de Cristo em oração? Que você precisa levar aos pés de Cristo, talvez com a ajuda de alguém? Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: você não pode mudar as outras pessoas. Esquece. Você não pode mudar. Mas, ainda bem que tem um mas, você pode influenciar os outros. A sua influência pode ser positiva ou negativa. Mas se você for uma pessoa que o ego ficou de lado e Jesus está no centro, com certeza, aonde você chegar e aonde você estiver, o ambiente vai ser diferente. Amém?